Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao Didática Descomplicada, aquele podcast para quem quer entender mais sobre educação, ensino e essas coisas que nem sempre são tão simples, né? Eu sou a Marcela e hoje a gente vai bater um papo sobre um tema que caiu no nosso colo enquanto estudávamos: didática francesa e transposição didática. Calma que o nome assusta, mas a gente promete que vai fazer isso ficar bem claro e quem sabe até divertido. E claro que não estou sozinha nessa. Estou aqui com a Niuene, que está sempre com aquele olhar curioso sobre educação. Tudo certo, Niuene? Oi, Marcela. Oi, pessoal. Tudo certo, sim. E olha, confesso que quando vi esse termo, transposição didática, pensei, gente, que bicho é esse? Mas aos poucos eu fui entendendo. E hoje eu quero dividir um pouco desse entendimento com vocês. Perfeita! E também tá aqui o Jonatas, que é aquele amigo que sempre puxa assunto cabeça no grupo. Bem-vindo, Jonatas! E aí, gente, tô super animado. E olha, de verdade, quero muito entender essa tal de transposição didática e como ela mudou completamente meu jeito de olhar para a aula e para o ensino. Sabe, tipo, uma conversa sobre isso. Vamos começar do começo, né? Quando a gente começou a ler o livro do Luiz Carlos Paes, a primeira pergunta que surgiu foi: o que é essa tal de didática francesa? Por que ela aparece tanto quando a gente fala de ensino de matemática? Sim, e o mais interessante é que, na real, a didática francesa é meio que um jeito de pensar o ensino de um jeito mais científico, sabe? É como se fosse uma lente para a gente entender o que acontece na sala de aula, mas focando nas relações entre o conhecimento, o ensino e a aprendizagem. Não é só sobre ensinar, é sobre entender o que acontece quando a gente ensina. Exato, e é muito doido perceber que isso começou lá na França, na década de 70. Os pesquisadores começaram a perceber que não dava para olhar para a educação só do ponto de vista da psicologia ou da pedagogia em geral. Eles queriam entender como o próprio conteúdo, tipo a matemática, influencia na forma como a gente aprende e ensina. Ou seja, não é só como ensinar melhor, mas como o próprio saber se transforma quando vira conteúdo escolar. Isso me pegou muito. Realmente, e foi aí que apareceu aquele termo que deu nó na nossa cabeça no começo: transposição didática. Bora falar sobre ele? Tá, então Jonatas, puxa esse assunto aí. O que raios é transposição didática? Porque o nome parece coisa de outro mundo, mas não é, né? Pois é, o nome assusta, mas o conceito é super real e bem do nosso dia a dia. Basicamente, transposição didática é o processo de transformar um saber que existe lá no mundo acadêmico, na ciência, num saber que pode ser ensinado nas escolas. Tipo, imagina um matemático pesquisando teoria dos números. Aquilo é super avançado, cheio de conceitos que nem cabem no ensino básico. Mas quando a gente aprende, sei lá, divisibilidade, múltiplos e fatores na escola, aquilo vem desse saber mais complexo. Ele foi transformado para a gente poder aprender. Perfeito exemplo. E quem fala disso é um pesquisador francês chamado Yves Chevallard. E ele mostra que esse processo não é automático. Para esse saber sair da universidade e chegar na escola, ele passa por várias adaptações. Escolhe o que vai ser ensinado, como vai ser apresentado e em que ordem. Com quais exemplos, quais palavras e até o que vai ser deixado de fora. Gente, faz todo sentido. Nunca tinha parado para pensar que o conteúdo que chega pra gente na escola não é exatamente igual ao que os cientistas pesquisam. Ele já está meio que ajeitado para caber na realidade da sala de aula. E às vezes ajeitado até demais, né? Porque se exagera na simplificação, corre o risco do aluno aprender algo muito superficial, sem entender de onde aquilo vem. Sim, e o livro de Luiz Carlos Paes bate muito nessa tecla. Ele mostra que esse processo de transposição precisa ser pensado com muito cuidado. Não é só simplificar e traduzir de forma que faça sentido. Não pode perder a essência do conhecimento. Antes da gente falar de como o conhecimento se transforma para virar conteúdo escolar, acho que vale perguntar: o que é esse tal de saber? Porque nem tudo que existe no mundo é automaticamente saber escolar, né? Boa! O Chevallard fala do saber sábio, que é aquele conhecimento que está lá na universidade, nos centros de pesquisa, tipo a álgebra abstrata dos matemáticos. E esse saber precisa virar algo ensinável. E é aí que entra o saber a ensinar e o saber ensinado. O primeiro é o que o professor prepara, o conteúdo que ele planeja.
O segundo é o que de fato o aluno aprende, que pode ser bem diferente. Então já temos 3 versões de um mesmo saber. Isso mostra como ensinar é complexo. O conteúdo se transforma mesmo antes de chegar na sala. Muita gente pensa que quem faz a transposição didática é só o professor, mas na real tem muita gente envolvida nesse processo. Sim, tem os autores dos livros didáticos, os elaboradores de currículo, os formadores de professores, os próprios pesquisadores. Todo mundo dá um pitaco no que vira conteúdo escolar. Ou seja, quando a gente vê um conteúdo no livro, ele já passou por uma cadeia de decisões. É uma espécie de linha de produção do conhecimento didatizado. E o mais doido é que às vezes, nessa cadeia, alguma coisa importante se perde e outra é exagerada. Por isso é tão importante que o professor seja um sujeito crítico nesse processo. Uma coisa que me marcou lendo o livro é que o aluno também é parte ativa nesse processo. A transposição não termina quando ela chega na escola. Pelo contrário, ela continua. Sim, porque cada aluno interpreta o conteúdo de um jeito, com base nas suas experiências, nos seus conhecimentos prévios e no seu jeito de aprender. Isso me lembra aquele conceito de situação didática. Quando o professor organiza a aula, ele está criando uma situação onde o aluno vai construir sentidos e isso é super influenciado por quem o aluno é. Uma coisa que ficou martelando na minha cabeça é como essa ideia de transposição didática se conecta com a tal da aprendizagem significativa. O que vocês acham? Eu vejo que a transposição só funciona bem quando ela considera o que o aluno já sabe, os conhecimentos prévios. Isso é a base da aprendizagem significativa, né? Fazer sentido para quem aprende. Realmente, e Ausubel, ele fala que a aprendizagem significativa diz que aprender de verdade é quando um novo conteúdo se conecta a algo que o aluno já conhece. A transposição ela precisa criar essas pontes, não só jogar conteúdo simplificado. Então, o professor tem um papel ativo nisso. Adaptar o conteúdo não só para ficar mais fácil, mas para fazer sentido real para o aluno. E isso é o coração da aprendizagem significativa. Eu queria levantar uma crítica aqui. Quando a gente olha para o currículo oficial, muitas vezes ele força uma transposição rápida e muito superficial. Sim, o professor precisa cumprir tantos conteúdos em tão pouco tempo que acaba não conseguindo fazer uma transposição com profundidade. Fica só na decoreba e na regra pronta. E parece que o currículo está mais preocupado com a avaliação padronizada do que com a construção real do conhecimento. Isso vai contra tudo que a gente falou até aqui sobre fazer o saber fazer sentido. Exato. Um currículo engessado compromete a autonomia docente e impede que a transposição respeite o tempo e os caminhos de aprendizagem necessários para os alunos. Vamos falar sério agora? O que acontece quando a transposição é mal feita? Primeiro, o conteúdo perde o seu valor. A gente entrega só um pedaço descontextualizado, o famoso aprender por decorar. Outro risco é reforçar estereótipos, né? Por exemplo, ensinar frações só com pizzas, como a gente já falou, reforça uma visão limitada desse conteúdo. O aluno não entende que fração é número e essa relação fica perdida no meio dessa transposição. E tem o perigo da desinformação, né? Tipo, quando se ensina uma regra sem explicar a lógica por trás. O aluno aprende errado ou aprende algo que depois precisa desaprender. E aí, a gente perde uma chance de desenvolver o pensamento crítico, porque o conteúdo vira um pacote fechado, em vez de um ponto de partida para reflexão. Eu tô aqui pensando, e na faculdade de pedagogia e nas licenciaturas? A gente aprende a fazer transposição didática de verdade? Então, no meu processo de formação, pelo menos, eu não senti isso. Eu senti que esse tema é meio jogado e, sendo sincero, nem foi abordado no que eu aprendi nos conteúdos da faculdade. Eu concordo plenamente. Quando eu fui estudar matérias nesse sentido, eu aprendia o conteúdo, mas em momento nenhum eu aprendi essa questão de transposição, de como transformar aquilo para ser um conteúdo viável para a sala de aula. E quando fui trabalhar, senti muita falta, porque é algo muito necessário. E a gente acaba tendo que aprender isso na prática
e acaba cometendo erros, e a gente vai aprendendo com a própria experiência do dia a dia. Mas seria muito bom ter uma base desse tipo na licenciatura. É que acaba que na licenciatura em matemática, a gente vê um conteúdo tão aprofundado na matemática que quando a gente pisa numa sala de aula, o único exemplo que a gente tem a seguir são os professores que nós tivemos no ensino médio. E muitas das vezes esse ensino, ele foi tradicional. Então acaba que nós não aprendemos a praticar o que aprendemos na faculdade e relacionar com as necessidades escolares. Existe essa lacuna entre o que aprendemos na universidade e as necessidades escolares. Perfeito. Eu acho que esse ponto que ela falou sobre a nossa formação como matemáticos, mais do que educadores matemáticos, evidencia muito essa crítica, né? Porque quando a gente fala da questão do ser professor e do ser matemático, parece que não são coisas vinculadas, principalmente quando no nosso curso a gente vive num meio acadêmico onde a prioridade é o saber a matemática e não saber a ensiná-la. Então, a gente acaba tendo esse reflexo acadêmico como ser matemático e não ser um educador matemático. Eu acho que eu tive a mesma sensação. Estudando, eu sentia que as coisas eram bem separadas, era bem dividido. Eu tinha conteúdos voltados para aprender matemática e, pontualmente, alguns conteúdos voltados para a sala de aula que foram aplicados de forma bem rasa. E eu sinto muita falta de fazer essa relação dos dois. E hoje em dia, aqui no mestrado, eu vejo como que é interessante isso, porque a gente acaba aprendendo conteúdos matemáticos, mas de forma a ensinar. E isso faz toda a diferença. Então fica a reflexão. Precisamos formar professores que saibam pensar no conteúdo, não somente repeti-lo. Porque aí implica na formação dos alunos, porque os alunos também vão passar por esse processo de repetição, de gravar fórmulas. Para fechar, bora imaginar uma situação real? Como a gente pode analisar a transposição didática de um conteúdo? Bom, vamos pegar, por exemplo, o conteúdo da regra de sinal do 7º ano. Será que só ensinar que menos com menos dá mais e que mais com menos dá menos é suficiente para os nossos alunos realmente entenderem esse conceito? A gente pode observar e deve se o exemplo conecta ou não com a realidade do aluno, se permite generalização e se o aluno consegue aplicar esse saber em suas vivências do cotidiano. É importante observar que nem sempre será possível pegar um conteúdo matemático e conectar com a realidade, com a vida do aluno. Mas é importante ressaltar que muitas das vezes é importante o aluno ver uma aplicação daquele conceito matemático em sala de aula. Então, um material manipulável, um jogo, pode ser muito importante na vida daquele aluno, porque ele pode internalizar o conteúdo, assim como também expandir esse conteúdo. Inclusive, se formos analisar salas de aulas onde precise de materiais para alunos adaptados, temos que ver transposições que sejam suficientemente úteis e cabíveis no contexto social daquela sala. Então não adianta generalizar para outras salas, sendo que cada aluno tem sua vivência e sua necessidade. Então o convite e o desafio é esse: olhar para o que a gente ensina e se perguntar, isso está mantendo a essência do saber ou só virando fórmula decorada? Bora trazer isso para a vida real, né? Porque na teoria é bonito, mas e na prática? Onde a gente vê isso acontecendo? Um exemplo que me veio na cabeça é o ensino de frações. No mundo da matemática, a fração é uma representação numérica bem formal. Mas na escola, a gente aprende frações como pizza, chocolate, pedaço de bolo. Isso é transposição didática rolando. A gente pega algo super abstrato e transforma em algo concreto, próximo da vida dos alunos. Sim, só que tem um detalhe muito crucial aí. Às vezes a gente fica tanto tempo no pedaço da pizza que o aluno não entende que fração também é número, que está no meio dos números decimais, no eixo numérico, e não só um pedaço de alguma coisa. Caraca, total, nunca tinha pensado nisso. Então, se a gente não toma cuidado, o aluno até acerta o exercício da pizza, mas não entende fração como um conceito matemático mais amplo. Perfeito! E aí entra a responsabilidade do professor, perceber esses limites da transposição. Nem ficar só no exemplo concreto, nem jogar direto no conceito abstrato. É construir essa ponte. Exatamente, e isso serve para tudo, equações, geometria, até nas redes finais, etc. Por exemplo, muitos aprendem que menos com menos dá mais, sem entender o porquê. Isso é fruto de uma transposição mal feita, uma regra que se ensina, mas não se explica.
Gente, papo bom passa voando, né? Bora fechar com aquela pergunta clássica? O que a gente leva dessa conversa? Para mim, ficou muito claro que a transposição didática é algo que acontece o tempo todo, quer a gente perceba ou não. E que como futuros professores ou educadores, a gente precisa se perguntar: o que estou fazendo com o saber? Estou transformando de um jeito que faça sentido? Estou simplificando sem perder o sentido? Exatamente. E eu acho que entender isso também tira um peso, porque a gente percebe que ensinar não é só repetir o que está no livro. É, na verdade, um trabalho de tradução, de adaptação e de construção. E que a gente pode e deve pensar sobre isso o tempo todo. Amei! E pra mim, o que ficou é que a gente nunca mais vai olhar para uma aula de matemática da mesma forma. Agora a gente sabe que por trás daquela explicação tem todo um processo rolando, que começa lá na academia, passa pelos currículos, livros, professores e chega na gente, na sala de aula. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio do Didática Descomplicada. Espero que essa conversa tenha feito tanto sentido para vocês quanto fez pra gente. Obrigada, Nilene e Jonatas, por esse papo incrível. Obrigada, Marcela. E bora continuar pensando e repensando o nosso jeito de aprender e de ensinar. Valeu, gente. Foi ótimo estar aqui com vocês hoje. Aprendi demais e espero aparecer aqui novamente. Com certeza vai, Jonatas. Se você curtiu esse episódio, compartilha com alguém que também está nessa jornada de entender mais sobre educação, sobre didática francesa. E não esquece de seguir a gente na sua plataforma favorita. Até a próxima. Tchau, tchau.